Olá, turma, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar a nossa aula falando sobre barroco. E hoje a gente vai analisar algumas obras do barroco italiano. Como eu falei para vocês lá nas primeiras aulas, né? Que o barroco ele vai nascer na Itália. Então, por isso que a gente analisa primeiro as obras do barroco italiano, igual aconteceu com o Renascimento, né? A gente conhece primeiro o barroco italiano, para depois a gente ver de outros lugares, para entender sobre aquela relação que eu expliquei no vídeo do barroco com a religião, o porquê que está tão ligado ao fator religioso. E nós vamos fazer a análise de algumas obras hoje, de pintura, escultura e arquitetura. Vamos lá? Bom, então vamos começar falando sobre o barroco italiano. O barroco, relembrando, é um estilo artístico que nasce na Itália e ele tem uma ligação muito forte com a religião católica, devido ali às mudanças que vão ocorrer na Itália por conta do processo de rompimento da religiosidade, né, cristã. E é um movimento artístico que vai ter uma presença muito mais forte na Itália, ligado à religião, mas não vai deixar de falar de outras temáticas, como a mitologia, por exemplo. A pintura barroca, ela é muito parecida com a pintura renascentista, mas ela vai ter algumas coisas bem diferentes e bem próprias dela, tá? E a diferença da pintura barroca para a pintura renascentista é perceptível principalmente no modo como se compõe a imagem e nas cores que são utilizadas. Quando nós falamos de pintura barroca, as cenas que eram retratadas, elas eram envoltas, né, e definidas oposições de claro e escuro. O que é isso? Quando a gente olha a pintura renascentista, ela tem uma tonalidade mais clara das cores. Já na pintura barroca, tem muitos tons mais escuros, com sombras mais pesadas. Além disso, a força das cores quentes, como por exemplo o vermelho, ele é bem presente, justo para que a gente possa ver na imagem o personagem principal, focar no personagem principal. Então, essas pinturas, elas vão ser muito trabalhadas nas cores, para dar ali a percepção necessária para que a gente entenda sobre o que o quadro está falando para a gente. Além disso, todos os elementos reforçavam a expressão de sentimento das obras, ou seja, as cores, o efeito de claro e escuro, a luz e sombra vão ajudar que o sentimento colocado naquela cena se torne mais, vamos dizer assim, mais nítido. Porque quando a gente observa uma pintura do barroco, nós conseguimos captar o sentimento da obra, o sentimento da cena, quase que falando conosco. Tudo isso através das cores e das técnicas de claro e escuro. Um dos principais artistas do barroco italiano na pintura é o Michelangelo Caravaggio. Caravaggio foi um dos pintores mais importantes deste movimento e ele se caracterizou por pintar cenas religiosas e relacionadas a temas como a mitologia grega. Seus quadros tinham uma luz artificial, ou seja, ele trabalhava muito com a técnica de claro-escuro e tons mais claros para dar destaque aos personagens que ele queria que chamassem atenção. Além disso, o Caravaggio tinha o costume de pintar pessoas simples, ou seja, pessoas comuns, como sendo os modelos dos seus quadros. Na pintura de São Tomé Incrédulo, nós vemos a cena em que o apóstolo São Tomé não consegue acreditar na ressurreição de Cristo e, para isso, ele precisa tocar as feridas de Cristo para que acredite.
Observe a cara de espanto de São Tomé, a expressão de espanto ao perceber que Cristo havia ressuscitado. Além disso, quando nós observamos as cores, percebemos que os tons mais claros, como os tons de branco, estão na figura de Cristo, já que ele é o personagem principal da obra. A figura de São Tomé está mais à frente do que a dos outros dois apóstolos, e as próprias roupas do apóstolo Tomé são em tons mais claros do que as dos demais. E a ideia dessa pintura não é que nós observemos Cristo ou os outros dois personagens, mas sim a reação de São Tomé. Além disso, a pintura da Medusa traz a figura dos seus cabelos de serpente. Apesar do barroco sair um pouco da linha do Renascimento, o realismo ainda é muito presente. Por isso que nós temos a retratação desses personagens da mitologia grega com essa personalidade mais realista. Ou seja, a gente vê quase como se fosse uma fotografia. E lembrem-se que o Caravaggio se inspirava em modelos da vida real. A moça que está sendo aí retratada pode ter sido uma modelo, uma moça que trabalhava na cozinha ou uma moça de uma situação mais pobre na época de Caravaggio, já que ele não gostava de usar pessoas da alta sociedade. Para ele, os seus modelos tinham que ser o mais próximo da vida simples, para retratar justamente a expressão de que as obras precisavam. A escultura barroca, com certeza, é uma das maiores e melhores expressões desse movimento. Lembra que no Renascimento nós já tínhamos o Michelangelo Buonarroti como sendo o pai do barroco e ele fez esculturas bem diferentes? Eu mostrei para vocês no vídeo anterior. Agora, a escultura do barroco vai trazer para a gente muita riqueza em detalhes. Esse tipo de trabalho feito pelos artistas do barroco na escultura afeta diretamente os objetos, porque nessas esculturas eles conseguem evidenciar um melodrama nas cenas religiosas, o espiritualismo e, mais que tudo ainda, a perfeição estética. Além disso, o tema mitologia também vai estar presente nas esculturas do barroco italiano. Gian Lorenzo Bernini foi um escultor italiano do período barroco. Ele teve muitas das suas esculturas feitas por vários locais de cidades da Itália. Roma, por exemplo, recebe grandes dos seus trabalhos dentro de igrejas, praças, e ele teve o seu trabalho muito reconhecido e é o mais importante escultor desse período. A escultura Êxtase de Santa Teresa, ou Santa Teresa em êxtase, é uma das esculturas mais bonitas e mais famosas de Bernini. Ela se encontra dentro de uma igreja e fica em um dos altares principais. Essa escultura ela é feita em mármore e ela encanta devido ao tamanho de detalhes que ela contém. Observem as roupas de Santa Teresa. Quase parece de verdade. Dá a sensação que estamos vendo realmente o tecido. O rosto de Santa Teresa recebendo a flecha do Espírito Santo, as feições de êxtase dela. O sorriso no rosto do arcanjo ao ver a reação de Santa Teresa. Essa escultura, ela tem volume por conta desse efeito do tecido na pedra. E essa questão de ser tão próxima à realidade faz com que, quando nós vemos essa escultura bem de perto, a gente consiga ver o detalhe da musculatura, do rosto, das dobras da pele, do tecido. É muito interessante a forma como Bernini trabalhava o mármore e conseguia passar para a gente essa realidade através de uma escultura. É quase como se elas estivessem vivas, mas ali paradinhas.
Outra escultura do Bernini também muito famosa e muito bonita é o Rapto de Perséfone. Perséfone é uma das personagens da mitologia grega. E nessa escultura nós vemos o deus Hades, o deus do submundo, raptando Perséfone para levá-la ao submundo como sua esposa. Observem a forma como a escultura está, o movimento captado. Olhem a perna de Hades, olhem a musculatura. A gente consegue ver o músculo da panturrilha, da coxa, até mesmo na perna, nos pés, nós conseguimos ver as artérias e veias, né, dessa escultura. A figura de Perséfone demonstrando medo, o pedido de socorro através da sua expressão facial, enquanto Hades está ali de boa, né, levando Perséfone embora. Mais uma vez, a questão do volume, de tentar transformar essas esculturas quase que numa cena viva. A arquitetura barroca também foi muito importante e é um dos principais destaques, porque na arquitetura nós não temos somente os prédios sendo construídos. A importância do barroco para esse tipo de expressão é que eles uniram a escultura e a pintura dentro da arquitetura. O que isso significa? Que todos os prédios, edifícios, igrejas tinham, para complementar a sua estrutura, esculturas e pinturas ornamentando o seu interior. Percebam que a arquitetura barroca ela é observada mais em igrejas, catedrais e monastérios. Isso ocorria para demonstrar a imponência da arte cristã. E os arquitetos barrocos, eles acreditavam que esses edifícios, né, eram uma espécie de escultura. Por isso, eles se dedicavam tanto aos ornamentos, uma mistura de Renascimento com Grécia Antiga, as colunas, os arabescos, as linhas curvas, assim como estão presentes na escultura com movimento, vão estar presentes também na arquitetura. E professora, acho que você errou o slide. Não errei não. De novo, nós temos o Gian Lorenzo Bernini. Sim, além de escultor, ele também era arquiteto. E ele foi responsável por fazer um dos maiores projetos italianos de arquitetura. Ele tinha um conhecimento nas duas áreas e ele é um dos que unem arquitetura com escultura, porque ele transforma pilares em quase esculturas. Ele transforma as praças que são projetadas com esculturas grandes, ornamentando. Tira um pouco aquela ideia de que a arquitetura tem que ser só paredes e teto. Não, para ele a arquitetura era uma expressão artística e por isso também deveria ser complementada com esculturas ou pinturas. Um dos maiores projetos de Gian Lorenzo Bernini é a Praça de São Pedro no Vaticano. Sabe aquela praça que passa na televisão quando nós vemos uma reportagem na Itália falando do Papa? Então, essa praça inteirinha foi projetada pelo Bernini. Observem como ela tem linhas curvas. O que significa ter linhas curvas? O fato do Bernini ter usado o círculo para projetar a praça é uma das características do barroco, usar linhas curvas ou formas circulares até mesmo na arquitetura. Vocês estão vendo que na parte de cima dos prédios tem várias esculturas? Essas esculturas também foram feitas pelo Bernini. Para quem já foi na cidade de Aparecida do Norte, a Basílica de Aparecida é a mesma coisa. Quando foi projetada, eles tiveram a ideia de copia, mas não faz igual a Praça de São Pedro do Vaticano. No centro, nós temos um obelisco, e ele simboliza ali o centro da praça. Na parte baixa dela, nós temos baixos relevos, são esculturas que ficam no chão,
Lembra dos relevos egípcios? Aquelas esculturas que nós passamos a mão e sentimos só o volume delas, como se fossem carimbos? Essa praça tem justamente a junção que o barroco fala, de unir arquitetura com escultura. Por isso que o Bernini foi convidado a fazer esse projeto, porque ele trabalhava com as duas expressões. O baldaquino da Basílica de São Pedro é um dos trabalhos mais belos dentro da Igreja de São Pedro. O baldaquino é essa estrutura de madeira que vocês estão vendo. Vocês conseguem perceber como essa coluna é diferente? Parece que a gente pegou a coluna e torceu ela. E tem várias linhas curvas entalhadas, como se fossem uma espiral. Além disso, nessas colunas, nós temos o que nós chamamos de arabescos. Arabescos são ornamentos barrocos que parecem folhas, flores, pequenos elementos naturais esculpidos direto na madeira. Esse baldaquino ele é feito de madeira com detalhes em folha de ouro. Sim, o ouro era muito utilizado no barroco. Vocês conseguem ver como tem bastante detalhe? Esses ornamentos exagerados são uma característica do barroco e vai estar muito presente nas peças, tanto de escultura quanto de arquitetura. Esse baldaquino ele foi feito todo à mão, então imagina o trabalho que não deu fazer esse baldaquino. Apesar dele ser um elemento arquitetônico, nós podemos falar que é uma escultura, já que para fazer esse efeito de retorcido nas colunas, é preciso entalhar a mão. Então, aqui mais uma vez nós vemos a junção da escultura com a arquitetura, tanto prezada pelos artistas do período barroco. Bom, gente, vocês conseguiram prestar atenção aí nas imagens? Quando a gente fala de barroco, ele é um estilo que ele trabalha muito os detalhes, os ornamentos. Nessa última imagem, nós vimos que o baldaquino, que é a coluna, ele tem alguns ornamentos que nós chamamos de arabesco. Arabesco nada mais é do que desenhos que parecem folhas ou flores, como esse daqui. Esse desenho era muito encontrado nos detalhes das esculturas e da arquitetura barroca italiana. Imagina fazer esses detalhes à mão, na madeira ou no mármore. Então, esses detalhes eram muito utilizados. Por isso, a atividade de vocês tem a ver com esses detalhezinhos que eram utilizados, porque uma das coisas mais importantes para os artistas do barroco era usar essas linhas curvas, sinuosas, espirais, diferente do Renascimento, que trabalhava com formas geométricas, que já são mais equilibradas e retas. Então, a intenção é que nós trabalhemos nas artes visuais do barroco essa ideia de você trabalhar com movimentos, linhas curvas, sinuosas, muito presentes na construção das figuras da pintura, da escultura e da arquitetura barroca. Importante também do barroco é essa ligação com a religião. Vocês perceberam que a maioria das obras está ligada à religião católica? Ela tinha uma força muito grande dentro do catolicismo italiano, por conta da igreja tentar usar o estilo barroco para trazer de volta ali os seus fiéis. Então, os maiores temas usados no barroco italiano são religiosos. Então, as figuras de temas bíblicos estão presentes, mas também estão presentes as figuras de temas mitológicos, como nós vimos na escultura do Bernini, por exemplo. Como na arquitetura a importância era tentar focar na igreja, muitas das igrejas barrocas italianas, foram construídas para uma função ali de tentar chamar a atenção dos fiéis de novo. Então, por isso que eles permitiram que os artistas fizessem essas igrejas em estilo barroco. E as esculturas também.
Quando nós falamos então de um estilo que está ligado a algum fator da vida, essa conexão ali de valores, o estilo barroco é um estilo que está conectado com alguma relação histórica ou até mesmo com algum fator da vida das pessoas dessa época. E isso nós vamos ver que no Brasil vai ser muito forte. Arte influenciada por algum fator da vida das pessoas. Bom, turma, essa foi a nossa aula de hoje. Façam as anotações no caderno, se atentem e essa semana tem a atividade de desenho para vocês. É só vocês olharem lá no cronograma que eu enviei. Também estará disponível na plataforma do Google Class o exemplo para vocês fazerem e eu espero que vocês consigam aí realizar esse trabalho e, de preferência, entendam a relação deste ornamento com o que a gente viu aí no vídeo sobre os detalhes, né, da pintura, da escultura e da arquitetura barroca. A gente se vê no próximo vídeo, então, tchau, até mais!